Hoje eu tenho o privilégio de receber aqui nos estúdios da Ala VIP Magazine Márcia e Meire Expressão. São médicas que eu sou apaixonado, porque elas são pessoas que, além de profissionais excelentes, são pessoas maravilhosas. E hoje a gente vai falar um pouco do universo das gêmeas e um pouco da profissão das duas. E estou muito feliz de recebê-las aqui. Espero que vocês também gostem da entrevista. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Bom que vocês aceitaram A o gente convite, né? adora você, vai ser uma delícia com certeza o nosso bate-papo. E elas são, olha, profissionais vão fazer 42 anos. 43. 43 anos. E elas são duas meninas. Esse astral gostoso delas, que eu acho super interessante. Gente, parabéns por serem pessoas tão iluminadas. Eu acho que isso, né, em todas as mudanças do mundo, vocês têm uma essência incrível. Tem que levar com leveza, né? Assim, tem tanta coisa difícil por aí. Já. Bom, gente, vamos começar um pouquinho falando sobre vocês e muito sobre o universo das gêmeas. Vocês nasceram em Rio Preto. Sim. São filhas únicas. Não, a gente tem um irmão, e a Márcia é mais velha, e eu sou a caçula. Ela nasceu primeiro, 5 minutos antes. Quando vocês eram crianças, como foi a infância de vocês? Olha, a gente morou aqui, né, em Rio Preto a vida inteira, e a gente tinha muito coisa assim de estilo do interior. Né? Ainda de brincar na rua de bola queimada, de ir a pé para os lugares. A gente morava ali perto da represa, então ia a pé para o centro da cidade, ia a pé no mercado. Pra escola, pra igreja. Pra escola. E meus pais gostavam que a gente fazia atividade física, assim. A gente é da época dos clubes, né? Porque na nossa infância, né, assim... O carnaval no clube, clube, piquenique no carnaval, clube. festa junina, ir pra piscina, dia das crianças, enfim. Era algo que a gente gostava bastante, igual qualquer outra criança da época, né? E vocês tinham muitos amigos? A gente tinha, foi curiosamente, tem uma fase que a gente tinha muitas amigas, depois uma fase a gente tinha mais amigos. Minha mãe até estranhava e falava assim, vocês não têm mais amiga? Só tem amigo? Né? Porque foi coincidindo, da turma que estudava junto, né, e tal. E como que vocês eram como gêmeas, assim, no modo de se vestir? A mãe de vocês vestia vocês iguais, assim, como que é? De pequenininha vestia, assim, né? Tinha muita roupa igual, e muita roupa parzinho, tipo... Era um vestido de bolinha, um vestido era azul com bolinha branca, outro vestido era vermelho com bolinha branca. Enfim, e depois que a gente cresceu um pouco mais, tinha dia que a gente queria, tinha dia que a gente não queria, tinha dia que ia comprar roupa e a gente queria igual. E aí a vendedora estava que nem louca, achando. Se quisesse sair diferente, tudo bem. Mas até hoje a gente ganha muito presente assim, parzinho. Parzinho. Igualzinho não, mas parzinho, entendeu? Então, tipo, ganhou uma camisa azul, outra ganha uma camisa branca, sabe? Enfim. Mas, tipo, às vezes as duas ganham a camisa. Tipo, brinquinho de coração pras duas, o mesmo coraçãozinho. E aí a gente não importa nem um pouco. E vocês se davam bem? Assim, ou tinha, às vezes, uma falava, eu quero igual. Não, eu não quero. Às vezes quando tinha de criança teve dia, tipo assim, às vezes de propósito, vamos por assim, ela tá querendo colocar uma roupa igual a minha, então eu vou pegar uma que ela não tem. Mas porque a aí gente não tinha tem- até roupa em comum, assim, por exemplo, sei lá, nós duas gostamos do mesmo vestido, então a gente ia só na loja, comprava e a gente revezava quem ia usar, sabe? Ou que ganhava coisas muito diferentes, e a pessoa falava assim, é pras duas. E então a gente sabia que aqueles dois vestidos eram das duas, e aí a gente trocava. E me fala Não uma dava coisa, muita no briga. decorrer da vida de vocês, tem algumas perguntas que irritam muito, assim, que ficaram enjoativas, não por maldade da pessoa que faz, né? Mas que fala, poxa... Ó, esse assunto de gêmeas, ali na adolescência, igual qualquer outro adolescente, né? Você começa a ficar diferente. Me cansava um pouco, sabe? Sempre as mesmas perguntas. As pessoas confundem. É legal ser gêmea, não sei o quê. Mas logo passou, sabe? Assim, lá com uns 15 anos, eu já tinha uma maturidade. Falava assim, pra mim é um assunto de todo dia. Mas pra pessoa não é. Sabe? Pra pessoa, ela não tá diante de gêmeos todo dia, ou tem uma intimidade pra fazer essas perguntas. Sim. E aí já não me aborrecia mais, sabe? Foi só um tempinho ali que cansava um pouco. Ficou chato um pouco quando foi o negócio da novela lá da Ruth e Raquel. Sim. Porque é muito extremo, né? Uma muito boazinha e a outra toda... Do mal. Assim. E qual que era a Ruth Sabe? de vocês? E aí, as pessoas falam, gente, a pessoa pergunta assim, quem que é Ruth, quem que é Raquel? Eu falava, gente, mas acho que nenhuma é Ruth, nenhuma é Raquel. São... Jesus. Mas elas eram extremos, né? Aliás, mostrou todo o talento do Glória Pires. Sim. Sabe que só de olhar eu via qual que era a Raquel? Qual que era Ela a Ruth, mudava, né, o mudava. semblante. E linda, né? Sabe? E aí, nunca teve esse lado Ruth e Raquel de vocês? Não. Acho que era A turma boazinha. falava, assim, mas nada realmente que se fosse você tivesse um possível. pouquinho mais virava naquele dia, já virava motivo. Olha, pronto, olha, essa é a Raquel. ela que É o né? terrão. A boazinha. Ela destruiu meus bonecos de areia. Né? Nossa, coitado. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Já que vocês não se irritam tanto com as perguntas, eu vou fazer outra. É verdade essa história que as pessoas falam que os gêmeos têm uma linguagem própria?
Eu acho que, não sei se é própria, eu acho que pela intimidade, pela proximidade. Então é fácil, tipo assim, de eu bater o olho, né? Ele perceber pela alguma coisa do semblante, tipo assim, ixi, tá cansado, tá estressado, não tá gostando desse assunto, né? Porque é isso, a gente Eu vou tomar convive. cuidado pra não ficar de olho no semblante. A gente convive muito, É. né? Assim, agora, lógico menos, cada um tem sua vida mais pela profissional. intimidade do que por algo genético ou uma coisa sobrenatural, assim. Isso não. Brincadeiras próprias de vocês. Vocês criavam essas Criava. Ah, brincadeiras? ixi. Umas brincadeiras muito loucas. É. A gente dava nome para os pedaços das plantas, por exemplo. As plantas eram personagens da brincadeira. Sim. Então tinha o papai, a filhinha, os irmãos, e cada irmão tinha uma personalidade e tal. Uhum. E a gente gostava de inventar coisas. Brincar de uma coisa muito quadrada, a gente não brincava muito, não. Sim. Sabe? Tipo assim, nossa, vamos montar o dominó. A infância também Mas era acho que- assim, né? Tinha menos tela, né? E tinha- Televisão, então as crianças todas brincavam muito mais, tinham muito mais E o que mais que acontecia assim, de engraçado na infância? Que engraçado. Perguntavam muito se a gente trocava prova. Como perguntavam eu isso, gosto, gente? tá aqui meu roteiro. Trocavam prova. Eu falei, qual o benefício disso? Vamos supor Uma fazia a prova que eu dela. era boa de matemática, ela não. Se eu fizer a prova dela, ela vai fazer a minha, eu vou tirar uma Isso, nota aí ruim. você que é boa, você vai fazer o do outro. Você Né? sentava um do lado da outra? Sentava. Mas Assim, depende. Nas primeiras Se a gente É pudesse assim, escolher, eu- a gente sentava. Tinha anos que a professora determinava onde sentava e também não sentava, enfim. Mas se a gente pudesse escolher, a gente sentava. Eram mimadas e queridas pelos professores? A gente era estudiosa. É. Então, Aí o professor gosta, É, né? é um aluno fácil de lidar, né? Enfim. Mas assim, você sabe que antigamente os alunos gêmeos eram tratados meio no bolão, né? Então tinha professor que falava, tipo assim, tanto faz se é Meire ou Márcia, é uma das duas. Meire e Márcia, né? Né? Meire Agora, Márcia. você tem mais essa preocupação de respeitar um aluno, né? Assim, você não vai falar que é igual. Sim. Mas na nossa época, assim, 30 anos atrás, né? E a gente- 40 anos E a atrás. gente adorava os professores, sabe? Assim, geralmente fazia boa amizade. Até hoje tem amizade com os professores. Alguns viraram paciente. Pacientes. Filha de professor, paciente. Eu acho muito Eu legal. estudei com os meninos. Por isso que eu fiz essas perguntas. Elas sentavam na carteira, elas eram queridas e amadas pelos professores. Mas também elas mal olhavam assim pra gente, né? Eles tiravam 10 e tudo. Naquela época era- Não, a gente não era Vamos lá. chata assim, não. A gente Não. tem grandes amigos até hoje da época de escola. E, enfim, eu acho que elas não achavam a gente chata. porque a gente- Sim. E tinha se esforçava outros pra não gêmeos, ser. Vocês tiveram amizade? Uma vez a gente teve outro par de gêmeos na escola, na nossa sala de aula. Então eram 4 meninos, né? Duas e duas. Olha que legal. Vocês ficaram bastante amigas? Ai, não, foi só aquela coisa de escola mesmo ali na época. Na época da Que sala. tava, e depois muda a turma, a criança muda de bairro, enfim. Infelizmente, não. E os pais, assim, os parentes chegavam a confundir vocês? Chegavam no Confundem passado? até hoje. Até hoje? Às vezes eu dou uma dica, eu falo assim, olha pela criança que tá junto. Né? Que aí você sabe assim, essa criança é da Márcia. Então se eu tô vendo essa criança, é porque essa é a Márcia. Ou pelo marido, né? Porque o marido eles sabem quem que é o marido da Márcia, quem que é o marido da Meire. Então se chega o casal, eu falo, olha pelo marido. Que fica Que aí mais com o marido você consegue diferenciar quem que é quem. Mas se chegar sozinho, por você me encontrar sozinha no shopping, muita gente até hoje não sabe. Eu fico completamente confuso. Agora que vocês trocaram, eu tinha feito as perguntas, imaginando, essa é a Márcia, essa é a Meire. A hora que vocês trocaram de lugar, eu juro que eu fiquei confuso. Elas trocaram ou não trocaram? Vamos trocar de novo. Tem paciente que é paciente das duas, que eu percebo que a pessoa não está prestando atenção no que eu estou falando. Que ela está prestando atenção no rosto, na voz. Aí eu falo assim, mas você tá entendendo? Você tá procurando a diferença, Ele tá jogo dos distraído, 7 anos. brincando de gêmeos, né? Assim, tipo, de lembrando da Meire falar e tal. As pessoas depois falam assim, nossa, mas você fala igual a tua irmã, né? E aí, tipo assim, mas você tá prestando atenção no que eu estou falando e não no jeito que eu E falo. tem gente que chega a pensar que a pessoa sente a mesma dor, né? Fala, quando ela tá longe, eu sinto as mesmas não, dores. não. existe Não, sem isso. saber, não. É que geralmente a gente tá sabendo se a outra tá passando alguma situação diferente, Sim. né? Ou boa ou ruim. Fala assim, vou tomar uma Anador aqui, porque a minha irmã vai Tá passar a dor dela lá. Não. Ah, Essa coisa mágica, Não, assim. E qual que foi, assim, uma confusão que já teve entre vocês? Assim? Tem algumas histórias engraçadas. Não, de pessoal confundir a gente. Não, tipo de confusão assim que vocês entraram e falaram, gente, mas vocês mesmos ficaram assim meio perdidos. Ó, assim, tem foto nossa de criança que a gente não tem mais os pais, né? Tem foto nossa de criança que a gente não sabe quem é quem. Tem foto que a gente não sabe. A gente supõe. Tipo, acho que essa sou eu, essa Tem é algumas você. que a gente sabe decor, né? Então, tu vê os pais mostrarem. Falando quem sem é quem. nada, assim, essa é você. Agora, tem fotinha que a gente não sabe quem é quem. O dia que nós achamos uns dentinhos de leite guardados, tipo, tá guardado junto. Tipo, era de quem esse dente, né? A gente Nunca vai saber. não tem como saber. E eram vocês, quando recebiam os presentes iguais, carinho, eu acredito, da mesma forma. Mas teve alguma punição para uma que foi para outra errada? Fala assim, vem aqui, menina, e dá um sanguinho nela. Acho que não. No dia. Não me lembro de história isso, ainda bem. E o que mais? Né? Ó, teve uma vez que minha mãe a gente escolheu o presente de Natal.
E aí a gente era pequeno, você tinha 5, 6 anos, eu falei que eu queria uma bicicleta. Porque em casa rolava escolher o presente, né? Assim. E aí Não tinha, ela assim, o queria Papai uma Noel. Barbie. É. E aí minha mãe ficou desesperada, falou assim, putz, uma vai ter uma bicicleta e a outra vai ter. A Barbie é muito diferente, né? E aí começou uma negociação para ver se uma concordava com a outra, né? E eu não queria a Barbie, porque eu falei, boneca eu já tenho, eu quero bicicleta, né? E ela queria a Barbie, né? E aí, por fim, negociou, e tipo, lá, e comprou a bicicleta para as duas, para poder não ficar uma com a bicicleta e a outra sem a bicicleta, né? Mas eu lembro que foi uma negociação. Eu assim. me lembro que eu queria a Barbie, eu ficar sentida, assim, não foi tão feliz assim pra mim ficar com a bicicleta. Eu sentia que foi uma negociação da minha mãe, sabe? Assim, não foi uma coisa, eu mudei de ideia. E tinha vezes que vocês brigavam e falavam, eu vou destruir minha roupa igual a sua. Não quero ser parecida com você. Teve de esconder. Tipo assim, não, tô afim, então, tipo assim, então eu vou esconder a blusa que ela tem igual e tal, pra não conseguir colocar e tal. E aí fica, mãe, onde que tá a blusa? Tipo, como que eu vou saber? A mãe, a culpa não era da mãe, né? E tal, mas teve dia de, tipo, não, que hoje eu não quero. Vocês são muito estudiosas, né? Eu percebo. E sempre tiravam notas parecidas ou não? Tinha um pouco de mais dificuldade? A gente tirava. Agora, assim, é curioso, né? Como o mundo dá umas voltas na gente. Porque a gente estudava junto pro vestibular. Junto. Então, tipo, hoje nós vamos revisar matemática, sentava as duas para revisar matemática. Sim. Hoje nós vamos fazer esse simulado da FUVEST, vamos fazer esse simulado da FUVEST. E na hora de passar, cada uma passou num lugar. Nossa. Tipo, a gente prestou as mesmas provas no mesmo dia, né? Foi exatamente a mesma prova. E aí uma passou, a outra não passou. Sabe? Então tem hora que assim, você espera um resultado e de repente o resultado não vem do jeito que você espera, né? Não tem. Sim. E línguas, assim, você estudar inglês, assim, era parecido? Vocês faziam a mesma aula? Estudamos inglês, estudamos espanhol. Tudo junto. Mesmo desenvolvimento. Na mesma época, na mesma escola. Algumas coisas até porque era prática pra família. Tipo assim, então tá bom de estudar de inglês, agora vamos estudar outra coisa. Assim, Sim. né? E no que vocês não são parecidas em termos de gostos, assim, personalidade? Eu acho que eu sou um pouco mais extrovertida, talvez. Eu resolvi estudar violão um tempo, ela nunca teve. Qual que é mais simpático? Né? Quando tem que gravar coisa pro Instagram, eu fico cutucando assim, não grava, manda uma foto, né? E tal. Aí ela manda um texto, fala assim, não, eu quero uma foto, sabe? E em termos assim, de gosto para se vestir, hoje em dia, vocês são parecidos? Eu acho que não iguais, mas não muito diferentes Em também. termos de vaidade, assim, cuidar da pele, eu vou fazer isso. Tipo assim, eu vou pôr botox, a outra também vai lá. Ou não? Acho que tem umas duas precisando de fazer. Vamos pegar a dica. Cortar cabelo igual. Sim. O Eu já vi você, cabelo. épocas que vocês falaram, eu quero ser diferente, quero ver minha própria personalidade. Não, pior que não. Não? O cabelo a gente teve um tempo que eu tive um câncer e eu perdi todo o cabelo. Então, por um tempo, ficou bem diferente, né? Porque meu cabelo era Até as pessoas agora falam, tá difícil agora que o cabelo tá comprido de novo da sua irmã. E tal. Então, ele nasceu mais ondulado, né? Do que a primeira versão de cabelo minha era totalmente E liso. nesses momentos difíceis, como você acabou de citar agora, a união de vocês era maior ainda? Vocês, uma se segurava assim, a onda da outra, ajudava, sempre unidas. E só de saber que eu tava chegando, então me dava um conforto, sabe? Tipo assim, não tô muito bem. Não, mas a Mary combinou que 3 horas ela vem aqui pra casa. Parece que já dava um quentinho no coração. Eu né? entendo. Que lindo. É muito linda a relação de vocês, né? Não tô falando de questão de gêmeos, eu acho de irmãs mesmo, né? E em termos de viagens, gosto de viagem, falar, eu quero ir à praia, não, eu quero ir à montanha. A Márcia adora praia, ela gosta de vento, de areia, né, Márcia? Ela gosta de praia, tirando a praia, ela gosta de praia. Antes de ter minha filha, eu não ia pra praia. Porque eu falava assim, eu acho bonito ver a praia. Mas assim, o entrar na praia me incomodava. Sim. Aquela meleca da areia e tal. Mas agora com a menina eu me divirto. Né? Minhas amigas falam assim, nossa, não é a mesma Márcia? Né? Assim, postando foto feliz que tá na praia, né? Quem te viu, quem te vê. E as crianças já chegaram a ver confundidas? Ai, já, eles ficam até encabulados. Sábado agora, a gente tava no aniversário, aí o menino dela chegou assim, pôs a mão em mim. Mãe, a hora que ele olhou pro rosto assim, né? Ele tipo, não é minha mãe. Aí ele deu uma volta assim na cadeira. Mas já quando. Perceba assim, quando elas olham a gente sem olhar pro rosto, eles confundem. Sim. De olhar pelo cabelo, pelo corpo. Mas a hora que olha, o jeito que a mãe te olha, né? Tipo, a hora que via, tipo assim, não, essa não é minha mãe, não é o jeito que a minha mãe me olha. Já aconteceu de vocês ficarem nervosos, falando, tá uma situação chata, resolvendo uma coisa, uma correria, e alguém pensa e fala, não, mas não sou eu. Ficar nervosa pela situação, falar, não é possível, tá me confundindo. A gente já... Teve um dia que eu tomei um pito no hospital, que chegou um chefe dela, que na época de residência a gente fez as duas no HB, né?
E aí ele chegou e falou assim, não, mas já começou o ambulatório. Eu falei assim, tá, eu tô fazendo o meu ambulatório. Ele achou que eu tava lá batendo papo na endócrina, Sim. né? Aí eu falei assim, tipo, mas, professor, nele, mas, ó, né, tipo, chega, tá bom, você veio aqui discutir alguma coisa, né? E aí a minha chefe na época falou assim, essa é a minha residência, essa não é a sua. Aí ele falou, não é possível. Ele falou assim, então leva ela lá pra você ver as duas juntas. Aí eu fui até o ambulatório de GO, pra ele ver as duas juntas, pra ele perceber, tipo, realmente, essa que tava lá na endocrinologia não é a minha residência. Essa residência tinha que ficar lá mesmo, e a minha tá aqui quieta trabalhando. Quando que vocês decidiram fazer medicina? Assim, vocês sentiam que era esse o caminho? Olha, é engraçado, assim, foi uma coisa, assim, acho que foi um chamado mesmo, assim. Porque a gente não tinha nenhum médico na família, a gente não convivia, assim, com médico. E veio muito essa vontade, muito. Né? E meu Para pai, as duas, né? para as duas. Meu pai ainda falou assim, nossa, mas é uma vida difícil, né? Assim, muito tempo de estudo e tal. Vocês não querem ver se gostam de outra coisa? Desde o vestibular, tadinho, meu pai falava que sofria. Que levava a gente pra prestar vestibular e ficava angustiado lá do lado de fora. Como é que tinha sido a prova? Tinha sido difícil ou não? O Pra pessoal saía concorrência, falando, né? nossa, que a prova foi difícil. Eu falava assim, ai, tadinhos, a prova foi difícil. Aí se a gente saía mais animada, eu falava assim, olha, que bom. Outras achou difícil, elas não acharam tão difícil. Enfim. E aí nós invocamos Mas com super essa apoiaram ideia. nossa decisão. E eu falo, ainda bem que eu não desisti da ideia, porque assim, eu não me arrependo um dia de ter feito medicina. Não tem um dia que eu vou trabalhar e falo assim, nossa, eu queria estar trabalhando em outro lugar, sabe? É tão bonitinho que a minha filha falou, um dia falou assim, você gosta desse negócio de ser endocrinologista, né, mãe? Eu falei, por que você acha? Porque você não reclama. Você nunca reclama que tem que trabalhar. Olha como criança presta atenção, né? Sabe? Eu falei, a mamãe não reclama mesmo, a mamãe gosta. Né? Eu gosto mesmo, você tem razão, filho. E a separação, quando vocês ficaram uma numa cidade, outra na outra? Né? Isso, eu fui fazer faculdade em Marília. Foi uma fase pedreira, né? Assim, a gente nunca tinha ficado longe, a gente estudava junto, né? Naquela época tinha celular era um absurdo de cara. Você falava muito pouco. Era pra né? ligação, e olha lá. E a ligação interurbana era depois das 9 da noite, porque era mais barato. Era. Né? Então não tinha assim, 3 horas da tarde, quero bater um papo, vamos se falar. Né? Eu lembro, assim... E a gente quando foi pra faculdade, né, direto da escola, a gente tinha 17 anos. E, enfim, então nem carta não tinha, né? Era tão menina ainda, olha pra gente. Eu lembro o dia que foi o nosso aniversário, que foi o primeiro aniversário que eu passei separado dela. Aliás, foi o único que passou cada uma numa cidade. Me deu um desespero, porque assim, nada me preenchia, sabe? Os amigos estavam em casa, a família, o tio vem ver, vem levar um presente. Mas eu tava um desconforto tão mágico, assim, sabe? Porque eu nunca tinha passado aniversário longe dela, né? Assim, então, ainda mais o dia do aniversário das duas, porque tipo, é meu aniversário e aniversário da minha irmã, né? Assim, é uma coisa meio louca. Né? Tem uma coisa que eu achava muito legal, assim, na faculdade. Fora, assim, sair de casa, que você sofre, mas depois é uma maturidade, sabe? Assim, era interessante essa experiência. Mas em relação à parte de gêmeos, que você ganhou uma pessoa. Sabe? Porque até ali na escola, tipo, era Mary Marcia, chamavam assim, no colegial chamavam muita gente de expressão, as expressões e tal. E até hoje a gente fala expressão, porque pronto, não errava, né, o nome, chamava certo. Assim, não errava, na faculdade, tipo, era só eu e era só ela. Assim. Até eu tenho uma colega de faculdade que chama Márcia, no começo, quando chamavam ela, eu olhava, tipo, não, Meire, aqui ninguém vai te chamar de Márcia, aqui você é a Meire, não tem a turma gêmea por aí, sabe? E aí, assim, quando ela ia me visitar em Marília, quando eu vim aqui, eventualmente, eu fui conhecendo os colegas de sala dela, tenho amizade até hoje, o pessoal da sala dela também, e vice-versa, mas eles sabiam que era outra, porque quando você conhece uma sozinha, é mais fácil, você decora aquele jeitinho, e aí você consegue perceber a diferença da outra. Conhecer as duas ao mesmo tempo fica mais difícil, então os colegas de sala, mesmo quando ela estava lá, não me confundiam, sabe? Enfim, então foi interessante, assim, essa personalidade. O que tumultuou foi quando eu vim fazer residência aqui, né? Que ele já contou essa história do chefe. Assim, um monte de gente, residentes. Só eu fazia faculdade aqui na família. Nem sabia que eram duas. Então, tipo, os colegas de sala da minha turma conheciam. Mas, tipo, sei lá, a secretária, a moça da biblioteca, dos outros anos, né? Os outros cursos, todos os professores. E aí, de repente, começa a circular as duas, né? E as pessoas achando que era uma só. Né? E aí começa a conversar muitas com uma histórias, com a outra. Muitas. Aí pessoas que conheceram ela, que eram tipo, da anestesia. Ou era, nossa. A gente não frequentava o centro cirúrgico. Então, não conhecia as pessoas da anestesia. E ela conhecia por causa do centro cirúrgico. Sim. Então, essa pessoa começava a conversar comigo e falava assim, meu Deus, quem é você? Né? Assim... Eu lembro certo um dia no elevador, um rapaz... Que quando a pessoa só fala um oi, você fala aquele oi social e CSEC. Oi. Aí começou a conversar, sabe assim, discutir caso de estágio e tal. Mas estou mais aguentando aquele professor. Olha, eu não sou a Márcia. Como assim, Márcia? Eu não sou a Márcia. A Márcia tem uma irmã gêmea, eu sou Meire, né? Sou residência de ginecologia e tal. Eu não sou a Márcia. Que brincadeira é essa, Márcia? Não, eu não sou a Márcia.
Tá bom, já entendi que vocês são duas, mas você é a Márcia, né? Não, eu não sou a Márcia. Existe outra, a outra é a Márcia. Eu sou a minha namorada. A Márcia já namorava o marido dela. Eu comecei a namorar, foram contar. Nossa, que viram na rua uma com professora. outra pessoa. Não, uma professora ficou chocada. Ela falou assim: eu levei um tempo pra saber que não era você que tava namorando aquele rapaz. Eu ainda pensei Olha assim. essa menina, gente, Nossa, me ela ajuda parecia ele tão ali. certinha. Como que agora tá desse jeito? Né? Assim, uma hora tá com uma hora tá com o outro. O que é isso? Sabe? Porque ela não sabia que eram duas. Foram E depois falar que ela com- descobriu, que ela teve coragem de me falar, tipo assim, que ela tinha feito mau juízo de. E aí meu cunhado perguntou, como que é o Ah, rapaz? veja Aí que- o amante, né? Aí, não, essa assim, é o meu cunhado. Você que está descrevendo, é o meu cunhado. Ele estava com a minha cunhada, tá tudo certo. Não era minha esposa com outra pessoa na rua. Muito engraçado. E já sei uma situação que vocês criaram uma situação só pra se divertir. Fala a verdade. Não, porque senão às vezes assim, a gente trocava de Tirar roupa em proveito da casa, situação. coisa assim. Mas não, eu apertava muito também se trocava de namorado. Qual é a graça, né? É. Tipo, ela tem um namorado, eu vou enganar, eu vou beijar o namorado dela. Tipo, Não tem cabelo. Não tinha muito aquela sentido, dúvida né? que as pessoas tinham que falar assim: vocês namorariam gêmeos? Verdade. namorariam, mas enfim. A gente não nunca nem aconteceu. conheceu os gêmeos. Eu não me lembro de um par de meninos assim que eu tenha Eu não conhecido. conheço um par de Conheço alguns homens. casais, enfim, mas na época assim, que a gente era solteira, não tinha assim, um par de Vocês gente. desejavam ter gêmeos? Desejos? Eu acho que sim, sabe? Porque é muito legal ter gente. É. Né? Você tem uma companhia assim. Que conselho vocês dariam às novas gêmeas? As gêmeas. Aproveite Enquanto delícia você é ter jovem, você um consegue estar sempre cúmplice, junto. assim. Né? Porque depois a vida vai tomando rumos diferentes. Né? Assim, é difícil você estar sempre junto depois de adulto, né? Então é gostoso curtir essa fase ali da convivência, ali todo dia, escola, brincadeira, dorme junto, come junto, toma Sim. banho junto. Por falar come junto, eles davam os mesmos sorvetes. Ó, seu de abacaxi e o seu também. Ah, sim. O que vocês mais têm saudade da infância nessa época? Assim? Às vezes vocês voltam lá e falam, eu queria tanto ver as minhas Barbies, mas ela cortou o cabelo. Ai, Milton, eu nunca fui tão feliz que nem agora. É. Sabe, assim, amo minha vida. Eu sonhava ser médica, sonhava casar, sonhava ter filhos. Então, assim, eu tô surfando, sabe? Tá tudo Ai, que maravilha. uma delícia. Assim. Então, foi uma delícia a infância, foi uma delícia a faculdade. Mas agora tá melhor. Agora tá melhor, que É. maravilha. Eu quero chegar a esse ponto. Vim voltando à minha infância pra tentar. Agora buscar os tá melhor, resgates. assim. E você? Mas eu acho que tem coisas gostosas, assim. Tipo, não que eu queria voltar naquele tempo. Mas tipo, se tivesse, tipo, por uma hora, né? Assim, uma hora eu posso viver. Tipo, a sensação de brincar. Que a gente gostava muito de ir na Cidade da Criança, quando inaugurou, né? Que a gente era criança. De chegar e ir descobrindo que brinquedo que tem pra cá, que brinquedo que tem pra lá. Sabe aquela sensação boa de, tipo, não sei lá o que eu vou fazer o mês que vem, não tenho a menor ideia, que a criança não tem essa maturidade. E eu acho que a mãe de vocês levava vocês pra comprar roupa, assim, as donas das lojas, as vendedoras falavam, hoje eu vou bater minha meta. Eu vou faturar. Muito engraçado. E esse ponto, quando uma vai comprar roupa pra outra, conta um pouquinho dessa história. Ó, então vamos lá. Tem várias coisas. Já tem coisas, por exemplo, de uma alertar a outra. Tipo assim, olha, eu tô comprando, sei lá, um vestido xadrez lilás. Então evita de comprar um xadrez lilás, porque é uma coisa, né, difícil depois de usar. Mas, tipo assim, se eu vou comprar uma roupa pra ela, eu pego e experimento a roupa. Porque Essa aqui, ó, ela me deu, ela provou antes. o corpo é parecido, né? Então, assim, dá pra ter uma ideia do tamanho, se tá curto, se tá largo e tal. E às vezes eu não falo pra vendedora que eu tô provando um presente. Então, eu estou experimentando. Aí a vendedora super elogia. Ah, deu certo, tá legal, gostei. Ó, então eu vou levar de presente. Aí a pessoa te olha com aquela cara e fala assim, mas você gostou tanto e você vai dar de presente? Ela fala, meu primo conheceu ela no elevador, já falou, galera, Então, porque eu falo assim, então, mas que eu gosto de provar pra ter certeza, né? Falando de elevador, outro dia eu tava no shopping e entrou uma moça. Que legal te ver, né? Lá. E eu só pensava assim, quem é você, né? você fez Quem parte é da minha você? filha. E aí, a moça super à vontade, né, e tal, continuava a conversa. E meu marido só dava aquela olhadinha, tipo assim, ó, você que Já você percebi entenda, que você não conhece. né? Já percebi que não é com você a conversa, mas que é com você, não é, tipo, não tem nada a ver com Sim. isso. Aí eu falei assim, será que você conhece a Meire? Aí a moça falou assim, você é a irmã da Meire? Deixa eu bater uma foto pra mandar pra ela falando que eu te vi. E eu não sabendo quem era. Uma pessoa batendo uma foto comigo, sem eu saber quem era. Aí mandou a foto pra ela. Aí eu mandei um recado e falei assim, olha, encontrei uma conhecida sua, não sei quem que é, bateu até uma foto comigo, falou assim, já me mandou a foto, eu sei quem que é. Olha só, gente. É uma atrás da outra, né? Eu não Quer dizer, sabia você quem é. acabar. Ó, mas uma das histórias mais bizarras foi uma vez no shopping também. Eu tinha saído do banheiro, ainda não tinha minha filha. E entra uma moça. Ai, que bom que eu te encontrei. Fica com ela um pouquinho. E me deixou com a criança.
indo junto com a criança pra usar o banheiro. E eu assim, meu Deus, quem é essa pessoa? Você já pensando assim, você tem câmeras me filmando com essa criança? É, Uma vaga, pegadinha, né? E eu só torcer pra dona da criança aparecer, né? Lá. E assim, e entravam outras pessoas no banheiro e eu com aquela cara, tipo assim, meu Deus. Aí a moça saiu e eu falei assim, você é paciente da Meire? Aí a moça ficou branca, né? Tipo assim, ela, você não é a Meire? Aí eu sou irmã da Meire. Porque ela percebeu que ela deixou a criança com um desconhecido, né? Porque eu sou um desconhecido pra ela, né? Aí ela, meu Deus, eu achei que era a Meire, né? E tal, porque a Meire sabe até o nome das crianças que ela fez o parto, né? E tal. Aí assim, meu marido não acreditava na história, falou assim, mas como uma desconhecida deixou a criança com você? Ela não achou que era Um bebê de colo, né? Aqui em Rio Preto. Aí eu falei assim, ué, ele achou que eu era... Né? Pra ela tava deixando uma pessoa super conhecida, uma pessoa que fez até o parto, né? Aí ele falou assim, mas amor, é muita responsabilidade. Eu falei, querido, mas assim, sabe quando não dá nem tempo? A pessoa está apertada pra usar o banheiro? Sim. Sabe? Olha... Segura ela. Segura ela pra mim, que bom que eu te encontrei. E agora, quando vocês começaram a trabalhar, o que vocês sentiram que vocês mais são parecidas no modo de lidar com a profissão agora? Eu acho que nesse aconchego com as pacientes, né? Assim, de ter paciência para ouvir, que a gente sabe que infelizmente tem muito médico hoje que não escuta, né? As pacientes até comentam. Então eu falo assim, nossa, tem paciência, de se sentir acolhido, né? De conseguir acolher as pacientes. Porque a parte técnica não é tão difícil de se aprender. Lógico que é bastante coisa, né? Mas esse lado humano, né? Assim, a paciente se sentir realmente assim, abraçada pelas duas. Né, sabe? Tem paciente que até comenta, né? Ai, que gostoso que agora as duas cuidam de mim. A gente tem pacientes em comum, gestantes em comum. Agora voltando às dúvidas. Vai pra lá e vai pra cá. Vocês, músicas assim, o que vocês ouviam? Ah, eu quero ouvir rock. Não, eu quero sambar. Tinha isso, né? Na infância? Na adolescência, sim. Sei. Vocês gostavam das mesmas Meu coisas? pai gostava muito de sertanejo, sempre punha muito pra ouvir. Como chamava aquele programa de domingo? Viola Minha Viola. Ah, sim. E Oi, tal. tá programa que eu gosto. Aí, enfim, então a gente cresceu. Vida do interior, Aqui assim. Legal. Cresceu em Rio Preto. Gêmeas, vocês admiram? Eu ia falar de mulher. Gente, que gêmeas. Tem gêmeas que vocês admiram? Não. Sei lá, que Tem as gêmeas que a moças gente do nado, eu conhece. acho legal as moças do nado. Assim, aquelas, né, da teleseleção Tem brasileira. modelos, né? Sabe? Gêmeas. E Eu tem não muita aquela conheço frase que as nenhuma pessoas famosa. falam errado. Vocês são irmãs, gêmeas? Então, a gente falou assim, eu acho que a gente tá acostumado com isso, porque assim, faz 42 anos que a gente lida com isso, né? Então você escuta de tudo, né? Assim, desde gente que respeita muito, de querer se dedicar pra saber quem é quem, e o jeito de conversar, e saber o nome de cada um. E gente que, tipo, deixa assim mesmo, tanto faz. Tem aquelas pessoas que admiram muito, né? Falam, mas que graça, meu Deus. Não tem. Se vocês pudessem escolher um sonho em conjunto, que sonho vocês têm? Que sonho, uma viagem pra Europa. Fazer junto, uma viagem pra Europa. Mostrar o mundo pras crianças. Poxa, Minha você afilhada fez isso agora, junto. nessa fase, gente, aproveitar. Eu falei pra ela, Que gostoso, né? Mas você tem outros sonhos? Vocês falam, eu queria realizar isso junto com ela. A gente já bateu na trave de um sonho, foi ter uma clínica junto. Trabalhar junto, mas quando a gente começou a trabalhar, não foi assim que a gente começou a trabalhar, ela começou numa clínica, eu comecei em outra clínica. Agora a minha clínica, onde eu trabalhava, fechou, né? Eu estou montando uma outra clínica, que também não bateu o sonho os agora. planos agora junto. Da gente fazer junto. Acho que esse sonho Vai ficar. ficou lá no passado. Até lá, muito no passado, ainda quando a gente pensava vestibular, que meu pai já sonhava, a gente ter uma clínica, tudo mais, organizava isso, mas juntas eu acho que talvez vai ficar. Qual foi, Tem que ser assim, feito. talvez, um dos, ou o melhor momento que vocês tiveram juntas? Eu acho que quando ela voltou a morar aqui, foi muito legal. Porque, bem, foi essa fase. A gente teve um tempo para amadurecer separadas, Sim. né? Tipo, eu sou assim, ela é assim e tal. E depois de se reencontrar, de ter essa convivência de novo no hospital, né? E tal. Até de trabalho. E a nossa formatura, eu acho que foi muito legal. Foi com uma semana de diferença, exatamente uma semana. Ela colou grau numa sexta-feira, eu colei na sexta seguinte, ela colou dia 4 de novembro, eu colei dia 11 de novembro. E a gente, nossos pais não eram médicos, toda aquela emoção, né? Fala que a gente canta desde criança, vai casar quando ela se formar. Ou que o pai fala assim, meu sonho é dar um diploma pro meu filho, aquelas coisas. Tipo, tava concretizando, sabe? Ele junto. E como eu falei, a gente tinha amizade em comum, né? Porque eu
tinha amizade com os amigos dela, tinha com os meus, então era especial estar ali na formatura dela e a minha logo em seguida tudo vivendo junto aquilo, né? Foi algo muito assim. Vocês se casaram meio Legal. próximo, assim? Não, bem separados. Aliás, Ai, tem uma história legal do casamento da Márcia. Eu cheguei no casamento dela. elas usam um vestido prata, assim, um vestido claro. E aí tinha que assinar lá o documento, né? E ela tinha feito curso de noivas com o padre, aí eu cheguei para assinar o documento. O padre assim, chocado, tipo, o que a noiva tava fazendo ali? Por que a noiva tá circulando? Aí, tal, sabe assim, eu vi que o padre, tipo, não me recebeu normal, assim, ou até bem, tipo, olha, vem aqui, vamos assinar. Porque ela ia assinar como madrinha, né? Não como a noiva. Gente, a noiva também. Que moderno, né? Essa noiva Aí o meu circulando. cunhado que percebeu, falou assim, ó, essa é minha cunhada, né? Ela é a irmã da Mary. Gente, é muito engraçado. Eu não sabia que tinha tanto. Tem muitas histórias. Muitas, né? isso. E vivem acontecendo, Milton, vivem acontecendo. Se a gente sair daqui hoje, eu for pro shopping, vai ter alguma história. Aí eu ia sempre pensar em levar vantagem se tivesse irmão. Assim, aí vamos, fala que você já pagou o convite, você já entrou. Ah, você saiu? Não, tô entrando 2 vezes na festa, sabe? Ah, ele já pagou. A gente aprontou uma vez, porque eu precisava levar uma foto 3x4 para atualizar o cadastro da biblioteca da faculdade. Sim. E eu não tinha foto. Porque tinha usado mais foto para fazer os documentos da matrícula, lá. E ela tinha. Aí eu falei, eu vou levar uma foto sua. Aí ela falou, você tá ficando louca? Eu falei, a moça nem sabe que nós somos duas. Ela não vai desconfiar. Mas eu era tão certinha que eu cheguei lá com tanto medo que eu suava gelado, de medo da moça perceber que a foto não era minha. Você acha que a moça ia perceber sem saber que eu tinha uma irmã gêmea, né? Ela catou a foto, colou lá no cadastro Obrigado, querida. e ficou por isso, né? Mas eu fui com medo, assim, parecia que eu tava fazendo um pecado enorme, assim, de estar usando a foto da irmã. São bem certinhos, né? Tem gêmeos, assim, vocês assistiram já no Discovery Gêmeos? Nossa, o pessoal apronta tudo que tem direito. Eu falo, gente do céu. Irmãos à obra, é divertido assistir, são gêmeos também. São. isso eu E gostava. cada um tem uma personalidade. Cara, gente, que engraçado. E o que mais decepciona vocês na profissão e na vida, e o que mais encanta? Na vida e na profissão. Na profissão, uma coisa que me decepciona, que tá muito na moda hoje em dia, são profissionais não éticos, que sabem que estão agindo de forma não correta, para ganhar dinheiro, Sim. sabe? Então propõem condutas não adequadas, Sim. medicamentos, Às vezes dá mais do que o terapias. paciente precisa, sabe? Tipo assim, poderia tomar um tipo de medicamento, você propõe outro só pra você tirar proveito da situação. Isso é muito E ruim. vai querendo cumprir metas. Chega a Nossa, ser criminal, eu ilegal, mas enfim, acontece. O paciente, às vezes, na inocência, ele não consegue nem perceber isso, né? Enfim. isso infelizmente, né? Eu nunca imaginei que tivesse, assim, eu fui ver recentemente. Mas os caminhos, né, da medicina tomaram novos rumos, ou a gente passou a ter umas percepções maiores, né? Porque eu vejo com muita frequência. E o que mais te decepciona na profissão? Ah, eu acho que é isso também, porque assim, quando é uma pessoa mal formada, pra você, coitado, nem sabe o que tá fazendo. Agora você sabe, quando é uma pessoa que é bem formada, que você conhece a formação, sabe? E o que mais encanta, assim, na profissão? Olha, é engraçado assim, a endocrinologia mudou muito, muito de quando eu fiz a especialização para agora, assim. De surgir muitas opções novas que a gente não tinha, de tratamento, de remédio, que nem imaginava na época, né? Então é muito lindo, assim, né? Eu falo assim, tomara que dê sempre bastante trabalho, porque senão que a coisa tá atualizando, que o que você sabia antes não tá servindo mais e tal. Teve uma vez a coisa, ela falou assim, nossa, um nome tão diferente de quando a gente fez faculdade, né? Tipo assim, eu falei, porque realmente quando a gente fez faculdade, um monte de coisa que a Porque gente você mal usa. consegue acompanhar a sua especialidade, né? Então você não consegue acompanhar a evolução outras. de todas as outras especialidades. Então. Então, assim, é um desafio, mas é um desafio gostoso, né? Porque eu falo assim, seria muito triste se em 20 anos a medicina continuasse exatamente a mesma. Tipo, olha, não tem nada de melhor, não surgiu nada novo, continua sendo a mesmíssima coisa de antes, ia ser muito triste, né? Então, é desafiador, que assim, e para você entender o que é ético também, o que não é ético nesse processo todo, né? O que é moderno e seguro, comprovado, ou o que é só uma fachada. O que é uma moda também, né? Porque às vezes sim. surgem coisas assim que todo mundo vai lá e faz. É como acontece em outras áreas, Em na outras cirurgia plástica, na dermatologia, não sei o quê. E depois, né, a gente vai vendo que foi muito brusco isso, né? Sim. Não precisa, Agora, o que, na minha área, o que eu mais gosto, minhas pacientes saberam responder pra você. Porque eu falo muito isso com elas. Eu cuido de mulheres. Dificilmente eu cuido de mulheres doentes. Na maioria das vezes são só mulheres. Que vão lá para sua rotina, pro preventivo, para fazer o pré-natal. Então, assim, você vai acompanhando a evolução dessas mulheres. Então, eu tenho paciente que, assim, chega adolescente, aí inicia atividade sexual, aí vai pra faculdade, aí casa, e aí eu faço parte, sabe? Você vai acompanhando, Sim. é muito legal. Eu falo assim, casou, deixa eu ver foto do casamento, tá grávida, deixa eu ver o quartinho do bebê. Eu vou,
sabe? Eu bonito, quero né? acompanhar. Festa de um ano, deixa eu ver a foto da festinha. Você foi convidada para um monte de E o festinha que de um você mais ano. aprende com essas mulheres? O que você acha que você mais aprendeu no decorrer do tempo? Ah, Com tantas mulheres, assim. essa troca, né, é muito legal. Porque elas acompanharam a minha vida também, né? Então, assim, elas acompanharam a minha gestação, elas acompanharam meu casamento, vão conhecendo, né? Que eu vou lá, tô grávida, você tem... Ai, quando eu vim aqui só tinha um filho, agora você tem dois, elas pedem pra ver foto também. E mãe baba, né? A mãe gosta de mostrar. E aí quer ver foto das crianças. Troco muita figurinha com as mães. Tipo, o que tem dificuldade com a criança? O que faz que dá certo? E como foi a introdução alimentar? Como foi o aleitamento? Porque mãe gosta, né, dessa rede de apoio. Então, eu aprendo com as minhas pacientes mães também. É bem gostoso. legal. E no sentido humano, no sentido da vida comum, sem ser como profissionais da área de medicina. O que mais decepciona, o que mais encanta? A gente já passou uns momentos difíceis na vida, né? E eu, assim, acho que eu vi que realmente tinha pessoas perto de mim de verdade, sabe? Eu falo com orgulho que, assim, eu ganhei pessoas nos momentos difíceis em vez de perder, sabe? Você escuta tanto falar que as pessoas se afastam de você e você vê que as pessoas se aproximaram, sabe? Então eu dou muito valor pra isso, sabe? De ter de verdade esse relacionamento, né? Assim, não só de fachada, não só na hora fácil, na hora difícil também, né? Acho que talvez porque a gente não tem os pais mais, né? Que a gente já perdeu o pai e a mãe, você dá mais valor ainda pra esses outros. Porque quando você tem o pai, mas sabe que sempre vai ter alguém, né? Que teu pai e Tem mãe lá tá teu sempre porto ali seguro, né? pra você, né? Então, mas assim, decepcionar, não aguento mentira, não aguento complicação com coisa que não tem necessidade, sabe? Com coisas pequenas da vida. Pessoa que fica muito dramática por coisa tonta, do tipo assim, nossa, confundi o nome do meu cachorro, vou ficar de mal. Pelo amor de Deus, gente, vamos seguir a vida, Isso né? acontece, né? Sabe? Eu tive um caso parecido recentemente. Coisinhas bobas, né? Mas também. E pra você? Eu vou um pouco mais além, assim, do que só a minha vida. Me encanta pessoas boas, pessoas fazendo coisas boas, pessoas fazendo bem, pessoas ajudando os outros. Isso me encanta, sabe? Isso é uma parte que eu gostaria até de melhorar, de fazer mais, sabe? A gente sempre ajuda, enfim, mas eu acho que eu vejo outras pessoas fazendo, me emociona, eu gostaria de fazer mais. Principalmente relacionado a tragédias, a guerra, sabe? Assim, eu falo, tem gente vivendo um mundo tão diferente da gente, sabe? A guerra da Ucrânia mexeu demais comigo, que eu estava grávida do meu segundo filho. E aí os maridos eram recrutados e as mães fugiam com as crianças. Eu falava assim, se eu estivesse lá, eu teria fugido grávida com a minha filha e meu marido indo pra guerra. Sabe, era o que mexia demais comigo, demais. Eu tô aqui na minha casa, com paz, né? Minha filha acorda, toma café da manhã, brinca, meu marido tá aqui comigo, eu tô levando minha gravidez. Essas pessoas não, sabe? Então, Sem saber o que ia ser o futuro, né? Sem exato. saber se o homem vai voltar, que país eles iam Sim. morar. Se essa criança pequena ia ver onde o outro ia nascer, exatamente, sabe? Assim, eu tô saindo pra ir pra onde eu vou dormir com a minha filha, o que ela vai comer, E é um horror saber que a gente tem guerra, tem Sim. tanta inteligência, com tanta coisa, tantas provas que isso é tão cruel. Como que tem Como guerra? continua? Eu tenho medo do futuro, né? Vai que mais gente começa a fazer guerra por aí, né? Sim. Vai polarizando, né? Sabe? Você falou, né, da proximidade das pessoas, você ganhou pessoas. Isso tem a ver também com o período que você estava com câncer? Sim. Você teve essa noção? Foi um período assim, até foi junto com a pandemia, né? Então às vezes não podia ser muito aquela proximidade física, né? De falar, as pessoas ficavam indo na minha casa. Não, inclusive eu tinha indicação médica de não receber visitas. Mas todo mundo tinha, né, pela pandemia, e ela especial ainda pela imunossupressão. Né? Mas as pessoas fazer presente, né? Assim, de mandar mensagem. Eu ganhei tanto presente, sabe? De mandar flor, de mandar um bolinho caseiro, de mandar um bolinho de arroz que eu fiz em casa e mandei para você comer, ver se melhora o apetite, sabe? Então, assim, foi uma fase enriquecedora, né? Foi em todos os sentidos. Como pessoa, como médica, de você ver do outro lado, né, da situação. E de realmente entender, né? Assim, amadurecer esse processo, assim, da finitude da vida. Foi a única vez que eu tive medo de morrer, né? Que a gente não pensa muito nisso quando você é mais jovem. Né? De repente você vê assim, tipo, nossa, né? Eu posso ficar doente e eu posso morrer? Né? Então você dá uma repensada. Não tem como você falar que você não repensa a vida, as prioridades, as escolhas, o dia a dia. Né? Sabe, se compelar um pecado, tipo, eu vou pensar no futuro, mas também vou pensar no presente. Sim. Né? Que às vezes a gente pensa muito no futuro e atropela o presente. Sim, né? Que bom que você tem essas reflexões. E passando isso pra gente. Sabe o que eu ia falar? Qual o som que vocês mais gostam de ouvir? Eu gosto do barulho de chuva. E você? De água, E que som vocês têm vontade de ouvir novamente? a voz da minha mãe.
Você também. O jeito que os pais chamavam a gente, meu pai usava muitos nomes assim diferentes para chamar a gente. Eles colocavam apelido. Era docinho e doção. Que eu nasci um pouquinho maior, então ficou de doce, né? Era o docinho e o doção. Então, era gostoso ouvir. Tipo assim, eu falo, ninguém nunca vai chamar a gente assim, né? Então eram uns termos assim. Docinho, doção. Doce, De doce. docinho. O docinho e o doção. Sabe? Neguinha. Mas certamente eles estão vendo, não tenho dúvida disso, felizes que vocês estão aqui, porque tudo que vocês mais querem, você fala isso para meus amigos, você fala, como foi você perder sua mãe? Lógico que é um amigo triste, mas eu levanto todos os dias e falo, minha mãe jamais ia querer ver triste ou derrotada, ela quer feliz, eu sinto ela viva. E eu falo pra minha, eu falo assim, eu quero que você sempre seja feliz. Um dia você não vai mais ter a mamãe, né? Mas aí você vai cuidar de você vai seguir sua vidinha, né? Mas vai ter sim. Bom, agora vamos falar um pouquinho das profissões, que acabei me emocionando aqui. Eu percebi, tadinho. Na sua profissão, mitos e verdades dos hormônios, por exemplo. O que é mais mito, o que é verdade? Então, tipo, as pessoas colocam muito num pacote só, né? Tipo, hormônio é perigoso? Eu falo, gente, por hormônio a gente tem muitos tipos diferentes, né? E quantidades diferentes também deles. De alguns, pouco mais, alguns bem pouquinho. Nunca a gente tem muito hormônio. Então, eu falo, na verdade, o segredo é a dose, né? Você já ouviu isso? Que diferencia o veneno do remédio é a dose. Então, se for pouco demais também é ruim. Se for muito... Agora, colocar num pacote, hormônio é perigoso? Ou também, outro sistema também, de usar demais o hormônio achando que não tem perigo? Ou as pessoas têm que olhar se elas estão com os hormônios desequilibrados em todas as fases da vida ou não? Não, acho que em algumas fases em especial. Então, eu costumo falar assim, na adolescência, às vezes tiver alguma desconfiança que está cedo demais ou que está tarde demais, né, a mudança ali da puberdade, ou se o crescimento não estiver sendo dentro do esperado. Então, eu falo para as mães assim, fica atenta com isso. O pediatra começar a ficar desconfiado que está saindo, faz uma avaliação. Olha, você faz a avaliação e está tudo bem, você fica tranquilo. Não tem problema. Tem tratamento. Tem tratamento. Depois, quando a mulher deseja engravidar, às vezes deixar tudo certinho antes, é ideal. Já fazer essa avaliação antes, já engravidar com mais segurança. Na bendita transição para a menopausa, que é uma outra fase que a gente tem que dar uma olhada, porque tem mais doenças nessa fase, né, que acabam cometendo mais a mulher pós a menopausa, nessa transição para a menopausa, do que antes. Tem muita relação entre a profissão de vocês? Por exemplo, essa questão, você tocou nesse assunto, eu lembrei que eu li outro dia sobre a saúde mental na ginecologia. Eu fiquei pensando, gente, eu nunca vi esse termo que envolve até a saúde mental. Porque a gente não faz essa relação, né? É porque tem muitas pacientes que são só da ginecologista, né? Tem mulher que só vai no ginecologista. Ela não vai no cardiologista, ela não vai em outro médico. Então acaba que o ginecologista... vira um médico da mulher, né? Sim. Eu falei que vai acompanhando. E até a saúde mental. Vira os amigos, né? E na sua área, o que é mais complexo de lidar? Eu acho que lidar com algumas doenças crônicas, complicadas, tipo diabetes, obesidade, são doenças prevalentes na população, que às vezes impacta a vida do paciente, saber enfrentar isso assim todo dia. Quer dizer, eu vou ter que pensar nisso todo dia, eu vou ter que me cuidar todo dia. Né? E se ele não se cuidar direitinho, ele vai estar sujeito a sérias complicações por causa daquilo. Então, você manter esse paciente motivado a continuar se cuidando, a não desanimar, sabe? Não é aquela coisa assim, né? Logo que a professora fala, você faz certinho, a professora parou de falar, você relaxa, né? Então, fazer ele ter essa vontade de continuar se cuidando, sem amedrontar, que eu tenho pavor de falar assim, você vai morrer. Se você parar de tomar esse remédio, você vai morrer. O paciente meu não escuta esse tipo de coisa. Eu acho péssimo, assim, você... por tocar o terror, né? Fazer o paciente ser ameaçado para ele se tratar. Eu falo que eu gosto que ele entenda a parceria. Tipo assim, eu tô te ajudando a resolver esse problema para você ter mais qualidade de vida, né, e tal, para você não sofrer mais para frente e tal. E não uma sensação, se eu não fizer, a Márcia vai ficar brava comigo, sabe? Eu fico pensando, né, as doenças... Antigamente a população não tinha tanto carro, andava mais, praticava mais exercício, não tinha essa alimentação tão errada, né? Esses garrafas de PET, de refrigerante, na minha infância não existia. Imagina. Hoje você vê todo mundo comendo, bebendo, hoje sou uma pessoa obesa também, mas eu queria saber, o que poderia mudar na sociedade para melhorar esse quadro tão cruel, que muita gente desenvolve doenças sem saber, né? E aquele baque, né? Você sabe que até em termos sociais, tem até campanhas assim da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, de diabetes, até para pressionar o governo, para aumentar tarifas de alguns produtos, para ver se diminui o consumo. Né? De coibir, depende do que consome em escola, o que a cantina pode vender, para não deixar crianças tão cedo ter acesso a alimentos de má qualidade. Eu acho assim,
é um serviço de formiguinha, né? Porque eu falar, a indústria para vender é uma potência muito grande para a gente lutar contra, né? Para você convencer alguém a não consumir Coca-Cola, é uma luta bem difícil de você ganhar, porque a pressão do outro lado de compre, consuma, é muito grande. É muito grande. Olha, eu acho que vem se falando cada vez mais a questão da atividade física para todas as idades, né? Então eu brinco assim, que depois fala assim, agora eu vou ter que fazer exercício. Eu falo, se você tivesse 15 anos e não tomasse nenhum remédio, você também deveria fazer, né? Que é para todo mundo. Nisso até que assim, acho que aumentou o número de pessoas preocupadas em fazer atividade física, né? Até porque hoje dá para fazer sozinho, dá para fazer pelo YouTube, quem não tem às vezes oportunidade de ir para uma academia, de ter um professor e tal. Então eu falo assim, faz o que dá para fazer. Você teve um personal numa academia bem montada, maravilhoso. Não, hoje você não pode ter isso, você às vezes não dispõe de uma condição financeira de ter isso, faz o que dá para fazer. Eu brinco assim, compra um tênis. Com R$200 você consegue um tênis, você vai usar por pelo menos 6 meses um tênis todo dia, tranquilamente, sem ele estragar. E vai. Tem a esteira da academia, e hoje você pega também na internet várias dicas. Dá. Eu falo muito. Que é isso que eu falo. Eu incentivo muito a sociedade. Minhas pacientes também, né, a fazer atividade física. E eu brinco que a melhor é que você faz. Mas elas ficam querendo uma fórmula mágica, sabe? Tipo assim, mas é o melhor pilates, é o melhor a natação, é o melhor que você vai fazer. Então até cuidado pra falar, se elas falam assim, a Miela falou que é melhor pilates. A que você gosta, então eu não vou fazer a que outro. cabe no seu orçamento, a que cabe no seu calendário, que tem perto da sua casa. Começa, porque senão... E não se prender muito ao que vê na internet às vezes, né? Porque a internet é a dosagem também, né? Você vê lá, olha, nossa, fez 300 mil agachamentos, mas a pessoa tem um problema no joelho. Sim. Você chega uma meta que você fala, não vou conseguir fazer 300 mil, então eu não vou nem começar. Né? Não. E tem gente que vive só disso, né? Exato. Tem gente que jamais vai ter tempo pra ficar fazendo 300. Sim, o mundo girando. Tem gente que vive só, né? Cuida do corpo. É só em função disso, de repente ganha até dinheiro com isso. Aí põe na internet, a gente fica tudo frustrado. Tanto ser assim. É uma meta irreal. Mas eu brinco com as pacientes, eu falo assim, a nossa vida não é igual a delas. Né? Assim, o tempo que tem, a estrutura que tem, né? De todo mundo para ajudar, a drenagem, a nutricionista em casa para te ajudar com a comida. A nossa vida não é assim. A sua profissão, que é mais desafiador? Obstetrícia. É o máximo, é lindo, eu amo, é apaixonante, é emocionante. Mas é o mais desafiador. Você cuidar de 2 vidas ao mesmo tempo. Você cuidar da vida que é a vida mais especial na vida de 2 pessoas. É bastante responsabilidade. Que antigamente era muito de surpresa. Hoje em dia tem uma consciência maior. Mesmo que a paciente tenha um monte de comorbidade, se ela já procurou aquele especialista que ela tem a tal doença para alinhar. Então ela tem um lúpus, mas tudo bem, ela tá alinhada. Ela tem um diabetes, ela tá alinhada. Ela tem uma epilepsia, mas já funciona mais fácil. Tem umas que já chegam. E lidar com a vida, assim, quando nasce, o nascimento é mágico, né? É mágico. Viver com aquela emoção. Cada parte é muito especial, é muito mágico. Por vezes, assim, a gente se emociona. Das crianças, né? Das pacientes, das crianças. Às vezes ela manda uma mensagem, eu vou fazer um parto, e fala assim, olha, você vai cuidar do grande amor da vida dessa família. Aí ela fala assim, nossa, que pesado, né? Assim, que imponente. E até meus filhos né? aprenderam isso. Primeiro a mais velha, né? A mais velha, então ela aprendeu primeiro. Porque às vezes eu ia sair, eu não quero que você vá, porque você sai à noite, você sai fim de semana e tal. Não, mas a mamãe precisa, a mamãe vai entregar o filhinho para a mamãe dele. E aí ela começou a achar mágico isso também. Aí queria saber o nome da criança, tipo, porque ela queria ver foto do bebê. É muito bonito. Né? Aí agora o meu pequeno também já fala, vai nascer um bebezinho, mamãe, você vai dar para a mamãe dele e tal. Ele às vezes quer saber o nome, Eles são lindos, enfim. Eu adorei fotografar. E preocupa vocês, assim, essa questão das mudanças comportamentais da própria sociedade? Eu digo assim, o médico atendia antigamente um perfil de paciente. Esse perfil hoje, ele procura tudo no Google, chega lá e... As adolescentes procuram no TikTok, sabia? Eu nem tenho TikTok, mas elas procuram no TikTok. Já ouvi várias coisas no TikTok. É difícil lidar? Ou não? Bom, quando a paciente traz, eu até prefiro do que quando ela não fala, entendeu? Porque você pode explicar o que tem de verdade, mentir, você pode dar dica do que ela lê, do que ela seguir, sabe? A gente tem um perfil também, que a gente tenta divulgar informações confiáveis para as pessoas leigas, assim, que estão... Eu costumo falar assim com os pacientes. A inteligência artificial, ali, o site de busca, vai te dar a resposta de acordo com o que você pesquisar. Se você pesquisar, tipo assim, dengue mata, a resposta vai ser sim. Porque sim, a dengue pode matar. Mas aí quem lê só isso vai achar que todo mundo que pegou dengue vai morrer. Mas você perguntou desse jeito. Agora, se você perguntar qual que é o risco de morrer de dengue, vai vir outro tipo de resposta. Né? Então, o negócio é saber fazer a pesquisa para você não ficar louco com a resposta que você vai obter. E ver onde você está pesquisando para ver se é confiável. Porque assim, rede social e tal. Se eu quiser falar sobre pesca que eu não entendo nada, eu falo. E aí a pessoa vai ficar, deixa eu ver, ela tá me dando dica aqui de como pescar lá no Rio Amazonas, eu nem conheço o Rio Amazonas. Se eu quiser gravar um vídeo falando disso, isso vai para
pra internet. Fala, tu tem que tomar cuidado se você tá ouvindo de alguém que é realmente, que sabe o que tá falando, ou se a pessoa nem sabe o que ela tá falando e ela publicou o vídeo e aí o teu vizinho te mandou, a tua avó te mandou, né, de uma fonte que não é tão confiável assim. E na parte de ginecologia, tem muita questão grave hoje em dia, assim, que sirva de alerta, em termos de Virou no dia patologias. seguinte. Câncer, infelizmente, aumentou, né? O número de câncer é um medo de todo mundo, lógico. E sim, infelizmente, aumentou. Então, muita gente às vezes tem medo de hormônio, tem medo de algumas coisas. Sim, é fator disso, mas uma vida saudável conta. Essa parte ninguém quer fazer, né? Uma boa alimentação, atividade física, bebida alcoólica, cigarro. Tá ao máximo, né? Exatamente. Não, a campanha do cigarro foi fundamental, né? Você viu que funcionou demais hoje. Eu não vejo mais as pessoas fumarem. Ah, sim, eu acho que Mas eu fumei durante um tempo, porque na minha já época era tão melhorou. normal, tinha nos filmes, né? Era charmoso até, sei lá, enfim. Propaganda no jornal, era assim, do Calton, do Frida, os nomes de cigarros. Né? Então, mas você vê, foi uma pressão muito grande da publicidade de parar a propaganda. Né? Hoje você não vê propaganda de cigarro. E no cigarro tem o rótulo lá, né? Faz mal, mata. Mas não... Nossa, gravíssimo. E também tem a questão assim, de alerta para os adolescentes também, né? Que são muito Adolescentes, desinformados, né? sim. Eu adoro atender adolescente, tá? Eu sempre, quando a mãe pergunta assim, quando tem que levar? Se você está perguntando é porque já está na hora de levar, sabe? Para orientar sobre prevenção de gestação, prevenção de doença sexualmente transmissível, né? Eu falo muito sobre o uso de camisinha para os adolescentes, porque eu falo, gravidez a gente previne de outras formas, as doenças não. Já foi mais prevalente o HIV, mas ele ainda existe. Já foi melhor, já foi pior o tratamento, hoje em dia tem mais opções. Vive-se muito melhor? Sim, ótimo. Mas é melhor viver sem, né? Então, assim, se a gente consegue prevenir, cuidar, é melhor. E os implantes? Os implantes para evitar. Então, o implante para evitar a gestação é a única coisa estabelecida na literatura e legalmente aprovada pelas sociedades, pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde e tudo mais. Esses sim são seguros, pode-se usar. Mas atualmente se usa-se muito outros implantes, né? Para beleza, o tipo da beleza, que são muitas vezes performance, para ganhar massa muscular. que muitas vezes são hormônio masculino, que dão diversos efeitos colaterais. Ninguém pensa no futuro, né? Claro que é muito bom, o efeito benéfico é bom, sim, não tô negando aquilo. Mas quando a gente pensa em saúde, tem que ir um pouco além disso, né? Dosagem. Eu me questiono às vezes, até perguntar para você, se o implante para evitar a gestação, também não há uma abertura para o surgimento de doenças, já que a pessoa evita um preservativo. Ela fica sossegada, né? Ela fala, Sem se não proteger. grávida mesmo, mas aí corre o risco das doenças, né? Eu acho que tem que procurar o ginecologista sempre, né? Sempre. Tem mulheres que resistem a essa ideia. Tem Sim. pessoas que eu conheço que não vão ao ginecologista. É absurdo. Tem mulher que fala assim, eu não quero engravidar. Tudo bem, você não quer engravidar, mas você tem que cuidar de você. Tem. Não é porque você não quer querer engravidar que você não precisa se cuidar. Eu queria agradecer a vocês por terem vindo. Eu acho que daria pra gente expandir mais, mas eu tenho medo de ficar uma entrevista muito séria, né? Até falando isso no YouTube mesmo. Ficar muito séria e fugir, né, de passar essa coisa gostosa que vocês são, essa coisa de alma. Eu acho vocês muito isso, sabia? Então, assim, é tão gostoso você encontrar pessoas verdadeiras em um mundo que tá cada vez mais frio, né? E a gente não quer condenar o mundo, na verdade. A gente só quer que existam pessoas cada vez mais como vocês. São gêmeas, poderiam ser trigêmeas, quadrigêmeas. Né? A gente agradece demais o convite. É um prazer conversar com você. A gente sempre era sua fã, né? Assim, a gente acompanhava já a acompanha revista e sempre uma carreira de sucesso. Parabéns. E pra gente é uma honra agora, né? Assim, ser sua amiga, sua cliente, enfim, Mas eu acho que participar essa com só você. falando da formatura eu queria ter ido, viu? Eu fiquei imaginando, ao contrário de vocês, eu era muito parabéns. Eu perdi uma formatura, tudo que era festa eu tava, sabe? Olha, eu sobrevivi, tô aqui. Olha aí, deu certo. Bom, o prazer foi imenso meu. Obrigada. Assim, contem sempre comigo. Imagina, minhas fãs, não sou nada ninguém que eu puder fazer sempre por vocês, porque eu acho que pessoas que iluminam a gente tem que mostrar sempre. Muito obrigado. Obrigado a vocês que nos acompanham até agora, Gabriel, que fez esse trabalho maravilhoso aqui pra gente, né? E todos os nossos fãs aqui, leitores e seguidores. Um beijo a vocês.